Fala, meu povo! Caraca, Fala, tu nem meu espera a povo. gente se Não, é que você tava arrumar. arrumando cabelinho. Achei bonitinho o povo ver que você fica arrumando cabelinho antes do vídeo. E aí ficava essa droga ainda. Olha só, Oh, gente. meu Deus, tá bonitinho! Que falta de amor próprio. Fala, meu povo! Fala, Tudo bem com meu você? povo! Assistimos o 5º episódio Amém. de His Dark Materials. E aí a gente veio gravar só porque eu quero ver o sexto. Não, mas não é só isso. Só pra dar o check. Mas me deixa em paz, Como é que é quero o ver nome sexto. como é que é o nome dos bichinhos? Molefas. As mulefas têm rodinhas. Eu esqueci de falar isso no vídeo anterior. Foi. Porque no livro as molefas têm rodas, né? Andam Isso. sobre rodas. E aí tipo, óbvio, cada um leu numa idade, cada um leu num E determinado aí imagina os momento. bichos com roda mesmo, né? Eu queria roda porque era o que tava na minha cabeça. Mas o mais interessante é que as mulefas usarem rodas para se locomover é legal porque mostra o tamanho da inteligência delas. Da de utilizar. evolução, né, mental, assim. E não precisa de ser recurso. algo. E não precisa ser algo de construção, como Não. os seres humanos fazem, tipo É. carroças, carros, né? Não, é tipo recurso mesmo. Como utilizar os recursos naturais para melhor atendê-los. De uma forma mais inteligente, sem gastar tanta energia. Exato. Eu gosto muito do núcleo da Mary Malone. E é um núcleo que começou na segunda temporada. Todo mundo conheceu a Mary na segunda temporada. A gente conhece a Mary no segundo livro Sim. mesmo. E eu acho que pelo tempo de série, pela quantidade de episódios, não é um núcleo que é tão bem desenvolvido quanto merecia. Não. Porque ele é literalmente o conflito de uma cientista descobrindo que o mundo ele é mais espectral do que você pode descobrir dentro de um tubo de ensaio de laboratório, sabe? E aí ela vai pro mundo para explorar exatamente por isso. Exatamente porque ela precisa entender, né? Assim como teve um flashback nesse episódio agora, do anjo lá falando na conversa de quando ela descobriu o que era o pó e que se materializou em um anjo, né, em um dos anjos da entidade, da autoridade, o anjo falou, né, você então é a você serpente. é serpente. Isso, você tem a Eva, você tem o Will e você tem a serpente. A Eva ali. Tudo Os bem, cachorros cachorro? começam a fazer uns barulhos, aí eu fico, gente, vocês decidem ter uns piripaques na hora que a gente tá gravando. E ela é meio que a serpente. E aí, se você pegar o conceito bíblico de Eva, Adão e serpente, o que é a serpente, sabe? Porque eu acho que até o próprio conceito de Eva e Adão, olhando pelo lado da religião, é diferente de você olhar pelo lado científico da história. Mas eu achei interessante porque o anjo fala que ela não tem que salvar Eva e Adão. Ela tem que salvar o menino, a menina e o menino também. Isso. E o menino também. Isso. E essa parada é muito interessante pra mim, porque quando a gente tá assistindo no início e vê que ela é só uma cientista que tá ali meio que coadjuvante da história, né? Tanto que você o tempo todo fica, essa mulher é importante, presta atenção no que é falado pra ela, presta atenção no estudo dela. Tudo dela é importante. Tudo dela mas esse é um ponto que me fez pensar numa teoria que eu não falei pra você ainda. O quê? Calma, vamos pra frente no episódio, que Então, o episódio vem. eu quero dar uma lida num trecho aqui do livro. Olha. Estou com o livro aqui, a Luneta Âmbar. E eu peguei aqui exatamente na parte do óleo e laca. Essa temporada, ela tá dividida bonitinha com os títulos dos episódios e os títulos de capítulos relevantes. Legal. Assim. Tipo, o episódio anterior, que era Lyra e Sua Morte, era Sim. exatamente o título do capítulo aqui no livro. Maneiro. Bom, eu queria ler esse trecho porque ele é sobre essa parte O nome da do episódio Mary. é Óleo e Laca? Não vi. Mas eu queria dizer que ele tá seguindo bonitinho as tramas. Sabe, na hora que troca, assim, a cena da Lyra, a cena da Mary Malone, a cena do Asriel. Tudo tá seguindo bonitinho as trocas de trama do livro mesmo. Tá bem... Tá uma adaptação bem feita, tá, gente? Assim, a pessoa pegou o livro e falou, vou dar um presente pros fãs. E tá dando. Tá no ritmo que a gente queria? Não. Tá tendo a divulgação que a gente queria? Não. Os roteiristas estão cagando com algumas coisas? Sim. Tanto que uma das minhas maiores dúvidas é quanto tempo a Mary passou nesse planeta. Exato, porque tem muita coisa que tá corrida, porque eles tiveram que condensar em 3 temporadas. Tanto que uma das minhas perguntas para aqui durante o episódio foi: mas o tempo entre os mundos passa de forma diferente? Porque parece que ela tá muito né? tempo no mundo ali com esses bichos. Como é que é o Bom, nome do Molefa? Molefas. Isso. Vamos lá. O capítulo começa assim. Tem sempre uma citaçãozinha bíblica. Porque o Felipe Pullman é desses, né? Ora, a serpente era a mais astuta de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Gênesis.
Mary Malone estava construindo um espelho. Não por vaidade, pois tinha muito pouca vaidade, mas porque queria testar uma ideia que tivera. Queria tentar capturar as sombras. E sem os instrumentos do seu laboratório, tinha que improvisar com os materiais que dispunha. A tecnologia dos Mulefas praticamente não empregava metais. Eles faziam coisas extraordinárias, com pedra, madeira, cordas, conchas, chifres, mas os poucos metais que conheciam eram arrancados e marteladas de pepitas em estado bruto de cobre ou de outros metais que encontravam na areia do rio. E nunca eram usados para fazer ferramentas. Eram usados para ornamentos, por exemplo, celebração de casamento. O casal Mulefa trocava tiras de cobres reluzentes, que eram dobradas de maneira a fazer um anel em volta de um dos seus chifres, com um significado muito semelhante ao de uma aliança. Então os Mulefas são seres, tipo seres humanos, só que é um planeta... a representatividade do ser humano nas diferenças daquele planeta. Exato. Né? De modo que ficaram fascinados com o canivete do exército suíço, que era o objeto mais precioso que Mary possuía. Inclusive, quando ela tá saindo de casa na segunda temporada, ela pega o canivete. A Zalif, que era sua amiga mais próxima, chamada Atal, soltou uma exclamação espantada certo dia, quando Mary abriu o canivete, mostrou todos os acessórios e explicou o melhor que pôde, com o seu vocabulário ainda limitado, para que serviam. E aí ela vai falando um monte de coisa e tudo mais... E eles ficam trocando conhecimento, né? A Mary e a Tal. E aí, quando eles começam a conversar, a Mary e a Tal, sobre essa conversa que teve nesse episódio de fato, é assim. Sobre o pó. Mary pensou, se isso se tornasse um fóssil e um cientista o encontrasse daqui a 10 milhões de anos, ainda poderiam encontrar sombras em volta dele, porque eu fiz esse trabalho. O trabalho que ela estava fazendo do fóssil, né? E aí ela mergulhou em um estado de torpor e devaneio induzido pelo sol, até que a Tal perguntou, com que está sonhando? Mary tentou explicar de que tratava seu trabalho, sua pesquisa, seu laboratório, a descoberta das partículas de sombra, a revelação fantástica de que eram conscientes e sentiu o relato da experiência inteira se apoderar dela novamente, de tal modo que desejou profundamente estar de volta em meio ao seu equipamento. Não esperava que a Tal acompanhasse a sua explicação, em parte por causa do seu domínio imperfeito da língua deles, mas em parte porque os Mulefas pareciam tão práticos e tão fortemente enraizados ao mundo físico do dia a dia, e muito do que estava falando era matemática, mas a Tal a surpreendeu ao dizer, sim, sabemos do que você está falando, nós chamamos de luz. Luz? Perguntou Mary. Não luz, mas... como a luz batendo na água quando faz pequenos círculos ao pôr do sol, e a luz batendo sai em flocos brilhantes. Nós chamamos desse nome, mas é um faz-parece, que é o faz de conta, né? Faz-parece era o termo que eles aplicavam, tipo metáfora, coisa assim. Não é realmente luz, mas você vê e parece com aquela luz batendo na água ao pôr do sol. Sim, todos os Mulefas têm isso. E aí é quando eles começam a... olhar, aqui tem essa cena no episódio, né? E aí Mulefa fala que é tipo Sarf, que é o que fala também no episódio. Ela, tá, mas o que vocês sabem a respeito disso? De onde vem? Ela, de nós e do óleo. Aí ela, ué, de vocês? Ela, depois de que já somos crescidos. Mas sem as árvores, isso simplesmente desapareceria de novo. Com as rodas e o óleo fica conosco. Entendeu? Eles utilizam o óleo para travar o pó. Para travar o pó. E aí o pó tá indo embora. E aí ela pergunta, há quanto tempo existem Mulefas? 33 mil anos. E como pode saber com tanta exatidão? Vocês têm uma história de todos esses anos? Ah, sim, temos. A partir do momento que tivemos o Sraf, que é a partícula, né? Tivemos memórias e despertamos. Mas antes disso, a gente não sabia nada. Tá, e o que aconteceu para que o Sraf surgisse em vocês? Descobrimos como usar rodas. Um dia, um ser sem nome descobriu uma semente e começou a brincar. E enquanto ela brincava, ela? Sim, ela. Não existiam nomes antes disso. Ela viu uma serpente se enroscando através do buraco na esfera e a serpente disse... A serpente falou com ela? Não, isso faz-parece, tipo a metáfora. A história conta que a serpente disse: o que você sabe? Do que você se lembra?
o que vê adiante? E ela disse, nada, nada e nada. De modo que a serpente disse, enfie o pé no buraco do fruto, onde eu estava brincando, e se tornará sábia. Então ela enfiou o pé no lugar onde a serpente estivera, e o óleo penetrou em seu pé e fez com que ela visse com mais clareza do que antes. E a primeira coisa que ela viu foi o sraf. Era uma coisa tão estranha e agradável que quis compartilhar imediatamente com todos os seus parentes, de modo que ela e o seu parceiro pegaram as primeiras e descobriram que sabiam quem eram. Sabiam que eram mulefas e não animais de pasto. Eles deram nome um ao outro, chamaram a si mesmos de mulefas e deram nome às árvores das sementes e a todas as criaturas das plantas. E aí tem que tipo a continuar saída lendo. da caverna de Platão, né? Então, é exatamente isso. E aí, se você pensar que a referência é que uma serpente trouxe o despertar para ela questionou o despertar, né? Porque despertou o a despertar, ação foi a própria entendeu? mulher que fez. Exato, mas ela, tipo, orientou. É. Mas é literalmente como na Bíblia. A É. serpente dando a maçã para Eva e falando, experimenta. Tipo, aqui tá o fruto, entendeu? Você consegue... Porque, cara, historicamente falando, né, o que o Philip Pullman questiona são as nossas formas de ver a vida e viver o mundo baseado na Bíblia, que coloca o homem como o ser que deu origem à mulher. E não é assim que funciona, sabe? É o Philip Pullman ressignificando esses elementos da Bíblia, né? É, porque a religiosidade, ela te induz a não questionar as regras. A E aí não evoluir. E é isso. Tipo, a serpente tá ali questionando as regras, né? Falando, ó, você ali é a árvore sagrada, com o fruto proibido. Você não pode ir ali. Isso. Por que você não pode? Se é bom, Exato. se é gostoso, você não sabe. Não, e é engraçado, assim, porque a referência da serpente dar a bola e falar, bota no pé. E você vai ver, vai sentir o que eu tô falando. E essa bola... E são duas coisas diferentes que às vezes no livro não dá mais exemplos, que o cara que leu o livro pensou, tá, se ela botou a mão na bola, por que não essa é a roda que ela utiliza pra... Por que não? A mente dele expandiu, né? Por que é um ser tão diferente assim de nascer com uma roda ou não utilizar a roda como ferramenta ali? Exato. De tanta inteligência quanto a gente, né? Será que esse ser precisa realmente nascer com uma roda para ele ser inteligente o suficiente para levar isso em consideração? E isso é a humanidade, né? A gente nasce com 2 pés, mas a gente aprendeu a se locomover com rodas. E a partir do momento que a gente aprendeu a se locomover com rodas, a gente expandiu o nosso mundo. A gente passou a ver o mundo com outros olhos, com mais possibilidades. A roda foi literalmente a melhor invenção do homem. Ela possibilita roldanas, ela possibilita maquinários e fábricas, possibilita tudo, né? E a história da mulher se parece muito com a história de Adão e Eva. Sim. E é interessante porque é utilizado da mesma forma a história da Bíblia. O Philip Pullman não está falando essa história é mentirosa e nunca existiu. Não, ele só está dizendo que poderia ser qualquer um mesmo. O ser humano não é tão importante assim, né? A gente só quando a gente fala de diversas realidades, de diversos mundos, até do nosso próprio mundo, né? Não, mas eu acho que ele descentraliza a humanidade. Sim. Sabe? Porque a gente realmente acredita que nós somos o centro do universo. Exato. E que é tudo sobre nós. E que existe uma religiosidade para nos proteger. Sim. E nos guardar. Existe o alimento para nos alimentar. Existem os animais para nos servir. A floresta para nos servir como recurso. E a quem a gente serve, né? Não é assim que funciona. A gente não é o centro do universo. Quiçá o nosso universo é o centro dos universos. Exato. É basicamente isso que ele reflete, né? Tá, aí a gente sai... Tem esse núcleo da Mary. Que durou quase 15 minutos de vídeo. E que é maravilhoso. É o meu favorito, entendeu? Ele traz a filosofia do Philip Pullman. Enquanto na Lyra e no Will eles contam a história de forma lúdica, ele fala de forma lúdica... na parte da Mary é literalmente a discussão que ele quer ter. É ali que tá o segredo da história do Philip Pullman. Mas aí tem o núcleo da Miss Coulter. Sim. Né? Que é muito combativo. Sim. Né? Ela tá no centro da guerra, ela tá tentando proteger a Lyra e ela tá no risco, perigando perder a ligação dela com o Daemon dela. Que eu acho... O que você achou? Que não existe mais essa ligação. Por isso que ela não sentiu medo.
Ela sentiu medo, tá? Então, mas eu acho que ela sentiu mais medo da bomba destruir a Lyra do que tá. dela perder. É porque tava conectado, né? Ela precisava a guilhotina funcionar pra a bomba matar a Lyra. Sim. Então eu fiquei muito na expectativa de que a guilhotina desconectasse e ela falasse, não desconectou nada porque eu já tô desconectada para um tempão. E explicaria a relação dela com o demônio dela. Sim. E o interessante é que ela iria mostrar que ela tá um passo à frente. Ela se desconectou do próprio Daemon, isso era o que eu queria, tá, gente? Se desconectou do próprio Daemon sem matar o Daemon. Então, os núcleos Lyra Will, Coulter, Asriel são núcleos muito complicados de eu falar qualquer coisa do livro, porque tudo é spoiler que estraga a experiência. Porque a parte da Mary, como eu falei, é a parte filosófica da história, Sim. que coloca o contraponto da religião e da ciência, que é o que todo ateu faz, né? Sim. De colocar isso na balança. Isso é a parte, de novo, descritiva do universo de His Dark Materials. Mas o fantasioso lúdico, que tem esses 4 personagens, é literalmente como a história se desenvolve. Então não faz sentido falar sobre o que vem aí. Mas o que eu posso dizer é que ali naquela cena fica muito claro pelo olhar deles. O olhar da senhora Coulter e o olhar do Daemon dela, o que essa relação significa, né? E aí, voltando para as interpretações que todo mundo tem da senhora Coulter, ela é uma pessoa depressiva, né? Ela se automutila, ela tem questões seríssimas de saúde mental ali, ou de ausência de... E ela se maltrata. E o Daemon dela é o reflexo disso, desses maus tratos. Mas o que eu fiquei torcendo? Eu fiquei torcendo pra haver esse desligamento, pra mostrar pra gente que existia. Eu queria que acontecesse. E eu queria que a bomba funcionasse. Entendi. Porque se a bomba é meio que pra fazer a mesma coisa que a guilhotina faz a uma distância de qualquer mundo, certo? Sim. Eu queria que desse certo, que a bomba fosse atrás da Lyra, mas que não explodisse, porque ela já tá distante do Daemon dela. Nossa. E aí eu pensei, cara, que sensacional se isso der certo e todo o esforço da como é que é o nome? Da autoridade. Da galera ali do magistério. Não desse em nada. Porque eles estão fazendo algo gigantesco pra ir atrás da Lyra, pra destruir a Eva e não sei o quê. E todo o plano de ela tem que ir pro mundo dos mortos, não fizesse com que não desse certo o plano do magistério indiretamente. Sim. Aí eu fiquei, caraca, seria genial se isso acontecesse. Eu fiquei torcendo pra ter o corte e pra bomba ir. Entendi. Mas não foi, e não aí aconteceu. No final deu tudo certo. Não, no final a autoridade interviu, e isso foi incrível. Isso foi legal. Né? Porque a gente tá falando... Não entendi muito bem o anjo aparecer lá pra autoridade se o anjo tinha morrido. Não, ele não morreu, ele foi torturado, né? O Argiel transformou ele em pó. Que é o que ele é. Não é? Ele é pó, Qual Entendi. pó você tá falando? Porque ele não é matéria física. Se você dissolve... Tanto que aqueles anjos que que estavam seguindo eu explicaram isso, né? Falando, a gente está em vários lugares ao mesmo tempo. São oniscientes, né? Exato. Onipresentes. Então, nem que tenha sido um eco da mensagem, entendeu? Mas o que é curioso, assim, é você ver, por exemplo, a autoridade questionando o que o magistério está fazendo em nome dela. E isso é muito interessante, porque foi uma coisa que você me perguntou até enquanto a gente estava assistindo o episódio, sobre a questão da autoridade, né? Do por que essas coisas estão acontecendo, por que a autoridade quer o pó, por exemplo. Né? Você perguntou isso sobre essa relação. Quando a gente viu pela luneta âmbar, sim, que o pó estava saindo das árvores indo em direção aos céus, tipo, é isso que a autoridade quer? Ela quer o pó? Então, e aí uma reflexão que eu acho legal todo mundo ter, até pra continuação, porque eu não sei o que acontece no 6º episódio, né? Provavelmente a gente caminha bem pra história, porque os próximos 2 são os próximos últimos, da semana que vem. Sim. Mas, refletindo muito com fatos, assim, que a própria história deu, a autoridade não tá governando mais, ela tá reclusa num castelo, quem tá governando é um regente. Sim. Então existe uma questão nos céus. Ponto. Por que a autoridade não tá reinando? É tipo ele dormiu no 7º dia, né? Então, existe um motivo para a autoridade não estar reinando mais. E esse motivo, ele é muito legal, porque torna, inclusive, essa discussão mais finita, sabe? Quando você tem, de novo, lembrando que o Philip Pullman é ateu, então ele vai questionar a existência de Deus o tempo todo, sim, nessa história.
Quando ele olha pro universo ou pros universos e fala que existia um ser supremo que se autodenominou criador sem ser, e que se colocou numa liderança que ninguém deu pra ele, ele só falou: me amem, todos vocês, de todos os universos, deem seu jeito de me amar aqui incondicionalmente. Se esse ser também é uma criação do universo que a gente vive, existe uma finitude pra ele, talvez não igual à nossa, mas existe uma finitude pra ele também. E essa história toda é exatamente sobre os ciclos de existência. Tudo em His Dark Materials é sobre ciclos de existência. Existe um ciclo de existência no mundo dos Mulefas, por exemplo, que veio, né, eles já existiam, aí veio o despertar, eles continuam existindo, então a perda agora fica mais dolorida, que agora eles sabem o que eles estão perdendo, que é a vida deles e o acesso à informação. O pó despertou eles. Quando você vai para o mundo da Lyra, por exemplo, você vê que a galera de Jordan, da faculdade, eles estão muito desesperados, assim, lá de Oxford, né? Eles estão muito desesperados porque eles estão perdendo o controle do conhecimento. Sim. E eles não podem perder o controle do conhecimento. Então é muito sobre isso. A pessoa que detém o conhecimento nas mãos é a pessoa que manda no mundo. Se esse conhecimento vaza e todo mundo fica com o conhecimento, qual é a sua autoridade sobre isso? Né? E aí, nesse episódio, a gente vê exatamente essa discussão. No momento que a autoridade vem até o magistério e fala: não, vocês estão se metendo no negócio e estão sendo arbitrários com um negócio que não é de vocês. O poder não é de vocês, entendeu? Porque a guerra em si não é tão... Eu interpretei dessa forma, né? Não é tanto foco assim. Porque a guerra é alguma coisa que tá no meio de algo que é certo de acontecer. Então, a guerra é um delírio do Asriel. É um surto coletivo. Do magistrado lá. Então, não, o Asriel começou. Mas começou por causa da ação do magistrado. Então, da autoridade, né? Mais ou menos. Ele descobre que existe autoridade nesse meio do caminho, mas ele já estava revoltado com as atitudes do magistrado. Isso. Tipo, se não existisse um Asriel questionando a autoridade, não existiria guerra. Porque a autoridade ia continuar fazendo o que ela precisa, através do magistério, através de várias outras igrejas do mundo, entendeu? Que admiram a autoridade. É sobre isso. Tipo, foi o despertar do Asriel que criou todos os despertares diversos, assim. E aí, quando você vai pra história do Will, por exemplo, o pai dele era um humano explorador do mundo dele, né? E aí o pai dele conseguiu conhecer outros mundos e viveu outras vidas e tudo mais através dessas viagens. O Will e a Lyra, eles são ferramentas do universo. Eles não são especiais por nascimento, porque o próprio Asriel questiona muito a Coulter por isso, né? Tipo, como assim a gente deu origem a Eva, gente? Não faz nem sentido essa história. Aí ela fica assim: cara, mas ela é nossa filha. Entendeu? Ela é literalmente filha da pessoa que é muito inteligente e que conseguiu manipular o magistério por anos, e da pessoa que está questionando a autoridade. Ela, no mínimo, tem genética para ser Eva. Pode não ser... como é que fala? Misticamente Eva, sabe? Mas genética tem. Ele nega tanto o poder da autoridade que ele nega qualquer vínculo com qualquer história, né? É o conceito. Ele não reflete sobre a história, não. Ele nega. Tipo, existe um bloqueio, porque ele não existiria como ele se ele não bloqueasse totalmente o poder da autoridade. E esse é o Asriel, entendeu? Ele não pensa. Tanto que ele é ridículo. Quando você olha a construção do Asriel, é podre demais esse personagem. Porque ele é egoísta. Ele é extremamente xenofóbico com qualquer outra coisa que não seja o que ele acredita e o que ele enxerga. Mas eu não é um cara legal. É porque ele deram a sorte de ser o James McAvoy, porque aí é gato. De resto, ele é podre mesmo. Entendeu? Mas enfim, eu quero ir pro 6º episódio. Não, a gente falta falar sobre o Mundo dos Mortos. Manda Mendes, queria ver se você tava ligada. Então, a gente vai pro Mundo dos Mortos. É bem simples, né? A história beira o não precisava aparecer. O que é o Porque não tem... o Mundo dos Mortos, ele não tem muito... Não é muito efetivo as aparições desse mundo. Que isso, jovem? Por quê? Porque não tem muita ação. Ali. Exato, tem muita discussão, tem muitas ideias, mas são largadas no ar as ideias. Meio que... porque não terminou, né, Anjo? Então, Mas aí o que eu pensei? Ela vai pro Mundo dos Mortos
pra reencontrar o Roger. Porque ela se sente em falta. Ela tem um sentimento de que abandonou o Roger. E aí fez ele morrer. Sim. E aí ela se sente culpada suas culpas por esse abandono e tal. E aí, durante esse episódio, que acontece tudo o que tem que acontecer, e tem aqueles monstros meio arpias, que meio que eles colocam medo ao ponto de você não ter lembranças. Eles te trazem verdades, né? Verdades doloridas. Que é o que a internet está fazendo hoje, se a gente pensar. Eles são as redes sociais, do cancelamento. Isso. Que aí você fica com tanto medo de agir que você esquece quem você é. Nossa, sim. Não é? Que podre, sim. E é isso. A gente tem que refletir. E é por isso que os criadores de conteúdo chamam tanta atenção na internet. Porque os criadores de conteúdo, o que eles fazem? Eles registram as histórias deles, os pensamentos deles, e fazem com que quem assista também lembre da sua própria história. Verdade. Nossa, que verdade. Não é? Sim. E aí tem toda essa relação. A minha teoria, pra gente ir pro 6º episódio. Quando eu vi a Mary lembrando do que o anjo falou pra ela, que ela era então... Será que ela era a serpente? Sim. Então ela teria que salvar a menina e o menino? Eu fiquei pensando, e se não fosse óbvio? E se o menino não fosse o Will? Porque assim, se a menina é a Eva e é a Lyra, e isso ficou bem claro já na história, porque eles falam a cada 15 segundos, sim. A Lyra abandona o Adão para sair do paraíso, para sair da ordem da autoridade, né? Se a Lyra se sente culpada de abandonar o Roger, por que o Adão não é o Roger e não o Will? Por que a Eva e Adão precisam ter um relacionamento romântico? Não precisa. Eles têm a mesma origem. O paraíso da Lyra e do Roger é Jordan, que foi a lembrança que resgatou o Roger daquela síndrome de medo gigantesca que ele tava, de não lembrar a própria história e de desistir, né? Daquela depressão que ele estava ali no mundo dos mortos. Então, eu acho que eu teorizei que o Adão era o Roger ao invés do Will. E eles não precisam ter um relacionamento romântico. E por isso que ela é tão... Tipo, eu tenho que ir lá pra salvar ele porque eu me sinto culpada e não sei o quê. Durante o episódio eu perguntei pra Cris, eu falei assim, mas no livro tem uma explicação a mais pra ela ir pro mundo dos mortos atrás do Roger? Não, ela só quer... Aí a Cris falou, não, ela só quer ir porque esse é o jeitinho da Lyra mesmo. Ela faz o que der na telha. Eu até entrevistei os atores que fazem o Will e a Lyra, né? Eu vou postar esse trechinho hoje lá no Instagram, que eles falam, eu perguntei pra eles com quem eles se identificam, com Lyra ou Will, né? E eles falam exatamente isso. Eles falam, cara, a Lyra é impulsiva, né? Ela só vai. Ela quer fazer alguma coisa e ela pensa, isso é o certo, e ela faz. E se não for só isso? E se for realmente ela desempenhando o papel que ela deveria desempenhar? As cobranças dela não são cobranças só delas, mas tipo, se existiu uma outra Eva em diversos mundos, como até nas Mulefas, existe essa cobrança dela ter optado por alguma coisa e ido para outro caminho. E abandonado quem ela abandonou. E talvez essa nova Eva, que é a Lyra, é um ser que está ali meio que tapando os buracos que as Evas anteriores fizeram, entendeu? Fica aí com essa reflexão, então, de Panda Mendes. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês que leram os livros aí do outro lado, o que vocês acharam do mundo dos mortos finalmente ali vimos? O que vocês acharam de Mulefas com rodas, saltitando é ótimo, correndo pelas planícies e pelas montanhas, do pó se esvaindo das árvores, de Mary Malone pegando um vidro com cor de âmbar para usar como luneta, para quem não ficou óbvio, né, nesse episódio. E é isso, gente, eu tô completamente apaixonada. É âmbar, né? Eu tô completamente apaixonada. Eu tenho reclamações? Tenho, como toda fã, mas eu também tenho só agradecimentos à HBO e à BBC por tudo que eles estão fazendo para os fãs de His Dark Materials. Eu vi um comentário no vídeo anterior que eu queria muito enaltecer, sem lembrar o nome da pessoa e sem lembrar o comentário especificamente. Mas é a ideia que é enaltecida. A gente que leu Fronteiras do Universo e se apaixonou por isso e expandiu a nossa mente para enxergar o mundo, porque não tem como ler Philip Pullman e você não expandir a sua mente. De novo, ele é o filósofo moderno que tá aí desde sempre contando sua história, né? E a sua visão de mundo. A gente, quando viu o primeiro filme chegar no cinema,
e a gente gostou de alguma forma daquela adaptação e gostou de tudo que eles trouxeram, a gente viveu o boicote do Vaticano a essa história, né? O filme foi cancelado, a série de filmes, por conta do boicote do Vaticano, e é um boicote que o Philippe Pullman sofre com as obras dele o tempo todo, com o Vaticano. Mas ele sofre, mas meio que dá... Mas ele continua. Porque dá sentido. Ele é assim. Reforça ainda mais a mensagem dele. É a questão da filosofia, né? Ele tá aqui pra questionar e cagando pra quem fala que o questionamento dele tá errado. Mas ele há anos sofre com isso, ele há anos tem resistência. Os livros dele não são vendidos em vários países, em vários locais por conta disso, por conta dessa restrição religiosa mesmo. Porque ele questiona a existência de Deus. E quando a HBO falou que ia comprar uma parte dos direitos dessa série para ajudar a BBC a produzir, e para a BBC é muito importante porque é uma literatura muito relevante na Inglaterra, né? É um país que considera esse questionamento muito relevante. Eu falei, cara, eu não tô acreditando que eu vou ver Fronteiras do Universo acontecendo. E independente dos trancos e barrancos que essa história passou, independente dos compromissos de James McAvoy na segunda temporada, que fizeram com que ele não participasse. Foi por isso? E ele não conseguiu participar, e teve episódio que foi cortado, enfim. Deu muita treta por conta disso. Ainda assim, eu sinto que a mensagem de Fronteiras do Universo está sendo passada. Eu já vi na Amazon que a série fez com que os livros fossem vendidos mais. Ei. Então, isso pra mim é muito relevante. Inclusive, se você não leu Fronteiras do Universo, eu vou deixar o link dos livros aqui na descrição pra você ler. É um livro, são histórias super curtas. Não, vamos ler juntos, porque acabando a série eu vou começar a ler. Você vai querer ler? Aí a gente faz conteúdo então dos livros. Eu vou reler então Desde a Bússola Dourada junto com o Panda, porque é uma literatura muito gostosa e que faz a gente discutir, assim, muita coisa relevante, sabe? Sim, sim. Você pode continuar acreditando em Deus, mas ter plena noção de que talvez ele não seja o como é que fala? O marioneteiro da sua vida, o tituleiro da sua vida. São duas coisas diferentes. Você ter um guia significa uma coisa. Você ter um roteirista para sua existência significa outra completamente diferente. E essa é a mensagem de Fronteiras do Universo. Enfim, comenta aqui o que você tá achando da série. Hoje ainda sai o vídeo do 6º episódio, porque é óbvio que eu vou dar play agora. Beijos e até a próxima. Tchau.